Bem, na história da filosofia houve há pelo menos duas grandes linhas de contra-argumentação com relação ao ceticismo, né? Dois tipos de reações que o ceticismo tipicamente produziu em outros filósofos. Um tipo de reação foi a tentativa de refutar o ceticismo, né? Então dizer coisas do tipo assim, não, os céticos estão errados, nós de fato podemos conhecer muitas coisas, né? Nós podemos conhecer, eu tenho como saber, por exemplo, que eu estou aqui, né? Aqui que eu estou falando com vocês, que eu estou em Porto Alegre, que meu nome é Rogério. Enfim, e tem gente que buscou fazer isso de maneira direta. Então, um caso assim famoso é um texto que se chama Uma Prova do Mundo Exterior, do filósofo George Moore. George Moore é um filósofo que é colega de Bertrand Russell na Inglaterra, na Universidade de Cambridge. O argumento do Moore, ele diz assim, olha, tem certamente eu posso saber que que existe um mundo exterior. Então ele está tratando aqui do ceticismo de tipo moderno, né? Que põe em dúvida o mundo fora da minha mente, a existência do mundo fora da minha mente. Como é que eu sei que existem coisas fora da minha mente? Como é que eu sei que existem coisas reais para além daquilo que a minha subjetividade indica, né? E aí ele diz assim, eu vou provar que existe um mundo exterior. Então aqui tem uma mão humana, e eu sei que tem uma mão humana, e aqui tem outra mão humana, e portanto existem coisas, no plural, fora da minha mente. Eu acabei de mostrar duas coisas, e portanto está provado que existe um mundo exterior. E aí ele, claro, o argumento dele é bastante assim detalhado e sofisticado, mas é interessante, né? A gente ver porque é óbvio que o cético acha graça desse tipo de argumento, porque ele diz assim, claro que isso não prova que existe um mundo exterior, porque tu pode estar sonhando que está vendo uma mão humana, tu pode estar tu tem a impressão de que está vendo uma mão humana, tu não tem como, isso não é suficiente, né, para refutar o ceticismo. Então, teve gente que elaborou argumentos assim mais sofisticados, do Bertrand Russell é um pouco mais sofisticado, porque tem um tipo de inferência ali que ele faz, né, uma inferência que depois nos casos assim mais sofisticados ficam inferências probabilísticas. O que é mais provável, né? Que exista um mundo exterior ou que não exista um mundo exterior, dado que a gente percebe o mundo da maneira como a gente percebe. Então a gente pode fazer uma inferência de tipo probabilística e concluir probabilisticamente, né? A gente ter conhecimentos probabilísticos não baseados assim em certezas. Então esse é um outro tipo de argumento que se pode elaborar. E tem também então tem vários caminhos que se pode seguir nessa mesma direção, né? Tentativas assim de mostrar que nós de fato temos conhecimento e isso, portanto, prova que o cético prova, ou enfim, é um argumento suficiente para mostrar que o cético está enganado, né, nas suas considerações. Então nós não precisamos suspender o juízo em todos os casos. Embora haja muitos casos que nós de fato não sabemos muitas coisas, né? Nós somos ignorantes na maior parte do universo, mas sobre algumas coisas nós podemos ter conhecimento. Então essa é a ideia. E, por outro lado, tem filósofos que dizem assim, nós não temos como diretamente refutar o ceticismo. Porque se a gente simplesmente afirma que tem conhecimento, o cético apresenta uma contra-razão e aí a gente entra no jogo do cético. Então, mas o que a gente pode fazer é mostrar que o ceticismo não faz muito sentido, que o cético está exigindo algo que não é razoável, ou que ele está usando o conceito de conhecimento de uma maneira enganosa. E então essa não é propriamente uma refutação, isso não seria propriamente uma refutação, essa estratégia, né, argumentativa não seria provavelmente uma refutação de ceticismo, mas uma espécie de dissolução, uma tentativa de mostrar que o cético não sabe bem o que está dizendo ou que ele está violando assim as regras enfim, o significado do conceito de conhecimento. Então, um filósofo que segue essa linha é o filósofo Thomas Nagel, e ele apresentou um dos livros dele o seguinte exemplo. Digamos que venha alguém aqui que diga assim, não há médicos em Nova York, né? Esse é o exemplo que ele dá. Ou alguém que diga assim, que duvide, eu duvido que haja algum médico em Nova York.
E aí a gente pergunta assim para ele, né, mas o que que você quer dizer com... Aí a gente diz, obviamente tem médicos, né? Obviamente tem médicos. Aí, lá tem um médico, acabei de ser atendido por um médico na semana passada, aqui perto tem um hospital, lá tem médicos e tal. E aí o sujeito disse, mas essas pessoas aí não são médicos. E aí a gente sabe, mas então o que que tu quer dizer com médico, né? E aí a pessoa então diz, o médico é alguém que é capaz de curar todas as doenças. Bom, aí assim, se tu tá definindo médico dessa maneira, se tu tá usando a palavra médico dessa maneira, então de fato realmente não é médico em lugar nenhum, né? Só que não é isso que a gente quer dizer com médico, né? O médico não é uma pessoa que é capaz de curar todas as doenças. Nenhum médico é capaz de curar todas as doenças. O médico é alguém simplesmente que tem conhecimentos especializados, né, no tratamento de algumas doenças e que se dedica a isso, faz disso, dessa a sua profissão. Isso é um médico. Então, quando a pessoa essa diz que não há médicos em Nova York, que duvida se há médicos em Nova York, na verdade ela não está de fato duvidando que há médicos em Nova York. Ela está duvidando que haja alguém capaz de curar todas as doenças, mas isso não é o que a gente quer dizer com médico. Vocês entendem? Então a pessoa mudou o significado da palavra médico, está usando a palavra médico com outro significado, aparentado, né? Com o uso cotidiano da palavra médico, mas diferente. Então, parece que o que ela está dizendo faz sentido, mas na verdade ela está falando de outra coisa. Então, ela não está duvidando que existem médicos na verdade, ela só está duvidando de que existe alguém capaz de curar todas as doenças. Então, tem gente, o Thomas Nagel usa ele diz assim, olha, ele compara esse tipo de discussão com a discussão que acontece às vezes com os céticos, né? Com o que propõem os céticos, ou pelo menos alguns céticos. Ele diz assim, um cético poderia dizer algo do tipo, não julgo ter conhecimentos, né? E aí a pessoa diz assim, aí eu digo, não, mas como é que tu não julga teu conhecimento? Tu sabe que horas são, tu sabe qual é teu nome, tu sabe onde tu mora, tu sabe quanto é que é 2 mais 2. Enfim, tem muitas coisas que a gente sabe, a gente poderia dizer, né, pro cético. E aí o cético diz, não, mas para cada uma dessas crenças há razões e contra-razões, né? Que nem, mesmo para os casos mais óbvios, aqui tem uma mão humana, o exemplo do Moore. Mas como é que tu sabe que não está sonhando? Como é que tu sabe que não tem um gênio maligno te enganando? Como é que tu sabe? Enfim, posso elaborar contra-razões. Então, quando a pessoa diz assim, né, é que não tem, que julga não ter conhecimentos, a gente poderia perguntar, mas o que tu quer dizer então com conhecimento? O que seria suficiente para dizer que tem um conhecimento, né? E aí ela provavelmente diria alguma coisa do tipo assim, uma crença verdadeira indubitável, ou uma crença que não pode ser razoavelmente duvidada, posta em dúvida, né? Ou algo assim. Então, para haver conhecimento, a gente teria que poder excluir toda a dúvida possível, algo assim, todas as contrarrazões possíveis, né? Então, o Thomas Nagel argumenta que não é assim que a gente usa a palavra conhecimento. Então, quando o cético diz, olha, eu não sei se eu estou sonhando ou não estou sonhando, eu não sei se eu estou em Porto Alegre, eu não sei se o meu nome é Rogério, coisas desse tipo, né? Eu não sei se eu estou aqui sentado junto ao fogo, com esse papel entre as mãos, vestindo esse chão quando Descartes escreveu essas coisas, né? É, quando a gente, essa maneira de formular a dúvida torna o conceito de conhecimento exigente demais. Que nem a pessoa, quando estava usando o conceito de médico no exemplo anterior, ela é exigente demais a respeito do que constitui a medicina, a profissão médica. E quando uma pessoa exige que, para se ter conhecimento, para se atribuir conhecimento a alguém, a gente deva poder excluir toda dúvida possível ou razoável, ela também está sendo exigente demais. Então ela não está falando, ela não está de fato duvidando disso que a gente ordinariamente chama de conhecimento, ou mesmo daquilo que os cientistas chamam de conhecimento. Porque o que nós chamamos de conhecimento convive bem com um certo grau de dúvida, e mesmo os nossos chamados conhecimentos científicos, né? A maior parte dos conhecimentos científicos, os conhecimentos científicos, nunca, aquilo que a gente chama de conhecimento científico não é algo que pretenda ser absolutamente certo, né? É indubitável. Todos os conhecimentos científicos são dubitáveis. Então, o que o Nagel sugere é que a gente
nós de fato usamos a palavra conhecimento de uma maneira menos exigente. Então, se é disso que nós estamos falando, e não do conceito exigente de conhecimento, então o cético não tem razão. Então, a dúvida cética, em outras palavras, é uma dúvida que se aplicaria apenas a esse conceito mais exigente de conhecimento. Mas esse conceito mais exigente de conhecimento não é o nosso conceito de conhecimento comum, nem o conceito de conhecimento científico. É um conceito inventado pelos próprios céticos. Né? Então, essa é uma maneira de dissolver, né, o problema, a objeção cética. O cético está usando a mesma palavra, que é a palavra conhecimento que a gente usa, mas com um outro sentido. Então ele não está falando a mesma coisa. Né? Então, isso é algo que... Como é que a gente usa a palavra conhecimento? Né? A gente usa a palavra conhecimento de maneira a admitir a falibilidade. Então, né, quando a gente diz que... Quando a gente atribui conhecimento a alguém, a um cientista, né, a gente sabe que os dinossauros existiam dinossauros na Terra há 70 milhões de anos e eles foram extintos há aproximadamente 65 milhões de anos. Quando os cientistas dizem saber essas coisas, isso não quer dizer que eles tenham, digamos assim, certeza absoluta, né? Isso quer dizer que os indícios que a gente tem da verdade dessa crença são mais fortes do que os indícios contrários dessa crença. Então, que ela é uma crença para a qual nós temos uma boa justificação. Então, um conhecimento não exigiria uma justificação completa ou infalível. O conhecimento exige apenas uma justificação suficientemente forte, ou mais forte que as alternativas. Né? Mesma coisa quando Descartes diz assim, eu não sei se existe um gênio maligno que está me enganando todas as vezes que eu somo 2 mais 2. Certo, essa é uma possibilidade lógica. É logicamente possível que exista um gênio maligno que esteja me enganando todas as vezes que eu somo 2 e 2 e obtenho 4. Da mesma maneira, é logicamente possível, eu posso imaginar, né? Não existe nenhuma contradição, de eu imaginar que aqui do meu lado tem um elefante invisível, inodoro, imperceptível, né? É um elefante, mas ele é invisível aos meus sentidos. Então, isso não é nenhuma contradição imaginar isso. Só que o problema é o seguinte, essa é a minha mera possibilidade lógica, não tem nenhum indício da verdade disso. E eu tenho vários indícios que sugerem o contrário, né, disso. Então, mesma coisa com relação ao gênio maligno. O gênio maligno, se ele for uma mera possibilidade lógica, ele não nos dá nenhuma razão, ele não nos dá nenhuma razão positiva para acreditar na verdade dessa possibilidade, que isso é real, e não é menos uma mera imaginação. Por outro lado, eu tenho indícios para acreditar que eu não estou me enganando todas as vezes que eu somo 2 e 2. Então tem vários, e claro que esses indícios todos que a gente tem são indícios insuficientes para provar, mas eles são indícios mais fortes para a crença do que indícios para acreditar no engano produzido por um gênio maligno. Então a gente tem no balanço, né, das probabilidades, a gente tem mais razões para acreditar que não há um gênio maligno que me engane todas as vezes que eu somo 2 e 2 do que há. Então, isso sugere então que a gente usa o conceito de conhecimento. E se vocês forem ver, é assim que os cientistas também raciocinam. Né? Eles não, quando eles elaboram hipóteses sobre a estrutura da matéria, sobre o que é energia, luz, sobre buracos negros, sobre dinossauros, etc. Os argumentos que eles apresentam, as razões que eles se apresentam para justificar as hipóteses científicas são sempre parciais, nunca totais ou indubitáveis. Mas dado os indícios que a gente tem em um determinado momento, são mais aqueles indícios apontam ou sugerem mais fortemente uma hipótese do que outras, né? Então essas são as que estão mais bem justificadas naquele momento do desenvolvimento da ciência. Então, quando a gente usa a palavra conhecimento no sentido comum, cotidiano, ou no sentido técnico, científico, quando se usa para atribuir conhecimento às ciências, a gente não exige infalibilidade, a gente admite a falibilidade. Né? Então, essa é uma primeira consideração
que sugere que o cético está usando a palavra conhecimento de maneira diferente. Então, ele está usando a mesma palavra, mas um conceito diferente, que é mais exigente desse que a gente usa cotidianamente ou cientificamente. Então, essa é uma primeira consideração. A segunda diz respeito à relevância contextual da dúvida. Porque, às vezes, a gente tem razão para duvidar num determinado contexto e pode não ter razão para duvidar num outro contexto. Né? Então, o que o cético, às vezes, faz, o truque, seria generalizar de um contexto, generalizar assim, a dúvida. Né? Então, às vezes, a gente diz coisas do tipo assim, a gente é menos exigente, né, com relação ao grau de certeza, às vezes a gente é mais exigente. Então, por exemplo, se eu já falei esse exemplo aqui para você, quando eu fui me apresentar, alistar, quando eu tinha 18 anos, eu fui me apresentar ao exército, né, para o serviço militar, e aí eles fizeram um exame médico, me mediram e disseram, tu tem 1,73 m. Mas eu poderia dizer assim, tu tem certeza que eu tenho 1,73 m? Não tenho certeza que eu tenho 1,73 m. Como é que tu sabe? E aí o soldado lá que me mediu, eu disse, não, tá aqui, eu medi aqui, né? Tá aqui a régua. Tá, mas pode ser que eu tenha um pouco mais, um pouco menos, pode ser que essa régua aí não esteja funcionando, não esteja bem precisa, né? Não esteja calibrada de maneira adequada. Tem muitas razões assim para duvidar. E certamente eu não tenho exatamente 1,73 m. Eu devo ter um pouco mais, um pouco menos. 1,72 m, 1,72 m. Aliás, um metro ou então 1,73 m e alguma coisa, né? Alguns milímetros a mais, ou uma fração de milímetros a mais. E também isso varia conforme a quantidade de cabelo que eu tenho aqui, né? Se o cabelo está mais comprido, provavelmente isso aí vai formar um montinho, alguns milímetros a mais quando eles forem me medir. Se eu raspar a cabeça vai ficar um pouquinho. Também isso pode acontecer com a minha postura, né? Então, tem várias razões assim, para eu duvidar que eu tenho 1,73 m, mas naquele contexto isso é irrelevante, certo? Tanto faz, eu tenho 1,72,8 ou 1,73,2 ou 1,73, tanto faz. Então, não é uma dúvida razoável naquele contexto. A mesma coisa com relação assim então, em contextos diferentes, é claro que se a gente estivesse fazendo um experimento científico, quisesse medir o tamanho de um objeto, né, aí talvez a gente fosse mais, e a gente quisesse usar instrumentos de medição mais precisos. E aí o grau de exigência seria maior. Então, naquele outro contexto, seria razoável a dúvida e se aquele objeto que está sendo medido tem de fato 1,73 m ou não, né? Aí talvez eu quisesse uma medição assim, bem mais precisa. Então, uma dúvida que pode ser razoável num contexto pode não ser razoável num outro contexto. Quando a dúvida não é razoável, a gente se permite atribuir conhecimento, mesmo havendo a dúvida, né, que num outro contexto seria razoável. Porque naquele contexto não é razoável, né? Então, por exemplo, né, tem um exemplo que é fornecido por um filósofo chamado John Austin. John Austin, da Universidade de Oxford, escreveu um artigo que se chama Outras Mentes. E esse artigo está na coleção Os Pensadores, para quem quiser conferir. Ele diz o seguinte, olha, digamos que alguém diga assim, eu vi um pintacilgo, um passarinho no meu jardim. Aí alguém diz, mas como é que sabe que é um pintacilgo, não é um sabiá, não é um outro bicho? E aí ele diz assim, porque o pintacilgo tem a plumagem assim, o canto assado, ele se comporta dessa maneira, tem pintacilgos que frequentam aqui seguidamente, o jardineiro ali que conhece bem os bichos aqui do jardim, que cuida do jardim, enfim, ele está acostumado a ver, ele me disse que tem, então eu posso dar várias razões desse tipo. E aí alguém diz assim, mas como é que tu sabe que não é um drone, um pintacilgo empalhado, um robô, né? Parece um pintacilgo, tem todas as características aí que tu disseste, né? A plumagem é assim, o canto é assim, mas é uma imitação de não é um pintacilgo real. Então, a gente teria que pensar assim, mas então eu sei ou não sei que tem, será que isso é suficiente para derrotar
afirmação de conhecimento. Então, o John Austin diz, olha, em geral não é, porque em geral essa objeção ela é irrelevante, né? Ela é como a objeção do Descartes, eu não sei se eu estou sonhando, portanto eu não sei se eu estou aqui sentado junto ao fogo com esse chambre, com esse papel entre as mãos, etc. Então, há contextos em que a gente pode razoavelmente duvidar, né? Será que aquilo lá é um passarinho ou é um drone? Há contextos em que isso, digamos que a gente esteja num museu, né? E tem muitos bichos empalhados, tem drones, tem maquininhas e tal. A gente não está num jardim, digamos. E ao ar livre, onde não tem nenhum cientista maluco por perto. Então, né? Então, no contexto assim de um museu de história natural, digamos, pode ser razoável. A gente pode ter visto um bichinho ali. Ah, será que é um passarinho mesmo? Será que é um bicho empalhado? Mas nesse outro contexto não. Então, dependendo do contexto, uma dúvida pode ser mais ou menos razoável, pode ser irrazoável. Então, o fato de haver dúvidas possíveis não significa que elas sejam relevantes naquele determinado contexto. E quando ela é irrelevante, quando ela é irrelevante, ela pode ser desconsiderada. Isso é que o Austin diz, né, para propósito de atribuição de conhecimento. Então, a gente tem uma teoria assim da relevância, né? O que constitui conhecimento ou não varia conforme o contexto, né? Então, tem determinados contextos em que as dúvidas céticas são relevantes, podem ser relevantes, e tem outras dúvidas em que elas podem ser completamente irrelevantes. Então, quando as dúvidas céticas são relevantes, por exemplo, né, a gente pode, então, suspender o juízo, pode ser levado a suspender o juízo. E há muitos contextos, assim, ordinários da vida cotidiana em que a gente, de fato, suspende o juízo, né? E há contextos científicos também que a gente suspende o juízo, porque a dúvida que o cético de fato apresenta é relevante naquele contexto, né? Mas quando ele faz uma dúvida fora, descontextualizada, que apresenta, digamos assim, uma mera possibilidade lógica, sem que ela esteja baseada em indícios positivos, né, para que nos levem a de fato duvidar daquilo, então ela é irrelevante, né? Seria como eu, sei lá, discutir com o cobrador do ônibus, né, se ele me deu o troco certo ou não. Aí o cobrador disse, não, eu te dei o dinheiro, tá aqui. E aí eu pergunto, mas como é que tu sabe que tu não tá sonhando, né? Isso seria completamente relevante naquele contexto ali, né? Como é que é? Isso é engraçado até. Ou quando um cientista faz um experimento, um químico faz uma reação química no laboratório e obtém um resultado. Bom, tem algumas perguntas que são relevantes ali para saber se esse experimento foi bem sucedido, que os colegas dele podem fazer para ele. Ah, tu limpou direito os tubos de ensaio? Tu verificou se a temperatura estava adequada? Tu verificou se tu pegou os elementos ali químicos indicados e tal? Né? Isso seriam dúvidas relevantes, que podem ser feitas no contexto de um experimento químico. O que não seria uma dúvida relevante? Ah, tu sabe se tu não está sonhando? Ou como é que tu sabe que tu não está sendo enganado por um gênio maligno? Isso é uma dúvida completamente relevante no contexto de uma experimentação química, né? Então, então essa é uma objeção que se faz. Então isso mostra que, né, isso é um outro caminho, digamos assim, de reagir ou responder, né, às objeções céticas. Então, aqui tem uma lista de autores importantes que trataram desses assuntos. O George Moore, no ensaio esse, Uma Prova do Mundo Exterior, que eu já mencionei. O Bertrand Russell, que tem essa teoria, né, de que nós podemos, a concepção do que o conhecimento nosso pode ser inferido a partir de dados dos sentidos. Depois a gente tem um filósofo importante, que Wittgenstein, que buscou argumentar assim, no sentido tentou dissolver, né, essas dúvidas céticas mais radicais, mostrando que elas não fazem sentido. Então, essas considerações que eu falei antes ali do Thomas Nagel estão em parte assim, inspiradas nessas considerações wittgensteinianas. O Rudolf Carnap escreveu textos sobre o ceticismo, que ele apresenta o ceticismo como uma dúvida externa. Se eu não cheguei para o Austin, que eu mencionei agora, né, o artigo Outras Mentes. E a gente tem um filósofo, Stanley Cavell, que escreveu bastante. Vocês provavelmente vão conhecer ele quando tiverem aula com o professor Jonathan Stecker sobre esses assuntos. Bom, então essas são as reações principais, né, ao ceticismo, algumas das reações principais.
E, bom, vamos encerrar por aqui, depois eu continuo